Bom, vocês devem estar acompanhando toda a treta do Monark e esse é um excelente caso para a gente ver algumas questões jurídicas. Afinal, quem está certo, quem está errado? No vídeo de hoje a gente vai analisar o contrato que foi feito de acordo com a disponibilidade do próprio Monark, tá? A gente vai analisar esse contrato, a gente vai ver algumas cláusulas complicadas ali, a gente vai tratar sobre a possibilidade do Monark voltar ou não pro Flow e, por fim, a gente vai dar no final um veredito de quem tá certo e quem tá errado, de acordo com as informações que a gente tem, ok? Bom, dito isso, lembrando que a gente vai trabalhar só com as informações que a gente tem até agora, e eu não vou passar um resumo de toda a situação, porque vocês certamente já devem saber que o Monark era o antigo dono do Flow, o Igor comprou a parte dele, e agora eles estão discutindo para ver quem tá certo e quem tá errado. Passada essa introdução, bora! Bom, um primeiro ponto que eu já quero falar com vocês é o seguinte... essa é uma regra geral que vocês têm que ter na cabeça para todo vídeo vocês tenham em mente para quando a gente analisar alguns pontos, tá? O que acontece? Quando a gente fala de contrato civil, não estou falando de contrato de trabalho, não estou falando de contrato de consumidor, contrato civil, que é aquele feito entre duas pessoas que tem uma certa paridade. Ele segue uma máxima, ele segue um princípio básico que todo juiz, todo advogado, todas as pessoas que analisam aquele contrato devem seguir, que é o seguinte: um contrato faz lei entre as partes, ou seja, dificilmente, e tenho isso em mente, dificilmente o que foi estabelecido no contrato pode ser facilmente anulado. Por quê? A partir do momento que aquele contrato é estabelecido com a vontade das pessoas capazes, com discernimento, não se pode voltar atrás. Então tenha isso em mente, porque quando um juiz for analisar um contrato, seja esse, seja qualquer outro, ele vai levar isso em conta. O que foi estabelecido no contrato, o que é problemático para tirar, o que dá para resolver, para consertar, mas ele dificilmente vai anular aquele contrato em absoluto, tá bom? Tem vários exemplos de pessoas que tiveram problemas com contratuais. Por exemplo, Fábrica de Monstro, com o Léo Stronda. Ele era possivelmente um dos donos ali, teve uma complicação contratual, ele não conseguiu reaver o Fábrica de Monstro até ele comprar novamente. Primeiro ponto já estabelecido, a gente vai analisar agora o contrato que o próprio Monark disponibilizou na internet. A gente vai para ele e eu vou trazer os pontos principais pra gente observar, ok? Então bora. Então, a gente tá com um contrato aqui que o Monark postou no Twitter, tá? A parte introdutória a gente vai pular e vamos para as partes que realmente são importantes para nossa análise, ok? Aqui no contrato, o primeiro ponto que a gente já pode observar é a cláusula primeira, tá? Que o Monark, né, o Bruno Ayub, vai transferir 49,75% das suas cotas, tá? Eu não sei se o Monark ele era um sócio majoritário, porque aqui ele tem 49%. Geralmente quando a gente fala de contrato a gente fala 50-50, né? Mas talvez, eu acho que quando foi montado o Flow foi montado com 3 pessoas, então talvez o Monark tinha 49%, o Igor tinha outros 49% e o outro rapaz tinha ali os seus 2%, talvez seja isso, tá? Mas o primeiro ponto é, o Monark transferiria todas as suas cotas da holding, tá? Isso é um ponto importante. O Monark, esse contrato, ele não trata apenas do Flow, ele trata do Flow e todas as empresas no guarda-chuva do Flow, tá? Então, por exemplo, não tinha na época, mas o Flow Games, Flow Sports, qualquer coisa derivada do Flow estava nesse contrato, tá? Um outro ponto que o Monark disse no vídeo dele, resposta ao Igor, é que ele não transferiu a marca. Só que aqui no item 1.2, vocês podem ver aqui, ó, no item B, que a marca e a patente foi transferida. O Monark chegou a comentar no Twitter que é pessoa jurídica, não poderia transferir. Não consegui entender bem o que o Monark quis dizer, mas seguindo nesse ponto desse contrato, onde ele assinou como pessoa física, conforme a gente pode ver no início do contrato. Eu vou até voltar para vocês. Aqui, ó, no início do contrato ele assinou como pessoa física, Bruno Ayub, tá? Passou pro Igor, o outro sócio, as suas cotas. Então, eu não entendi a parte que o Monark disse pessoa jurídica e tudo. Então, de acordo com o que tá no contrato, ele tinha que ter transferido a marca do Flow. E aqui a gente já tem um ponto de observância, que é, aqui não fala o momento em que a marca tinha que ser transferida. O Igor fala que a marca tinha que ser transferida no dia seguinte. No contrato, isso não tá claro em relação à marca. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto. A marca tinha que ser transferida? Sim. Tem um prazo estipulado? Aqui não. Então eles resolveram, entendo eu, de forma de fala. Cada um estabeleceu ali um ponto de quando seria feita a transferência. O Igor fala que seria já no dia seguinte. O Monark diz que nem chegou a transferir, ok? Ainda no tópico da transferência, da marca, da logo e das cotas sociais, no item 1.1 existe um ponto muito relevante que casa com o que a gente falou lá no início, que é o quê? O contrato faz lei entre as partes. Reparem nesse item 1.1, onde eu estou marcando aqui, que ele fala, olha, a transferência ela ocorre de forma irrevogável
e irretratável, ou seja, uma vez finalizada, eles decidem que não tem como voltar atrás. Então não é um tipo de contrato que, se descumprido, pode-se voltar atrás ou ter um período de arrependimento. Não é o que está previsto aqui. Uma vez assinado, a transferência é feita, ok? Isso é um ponto muito importante. E na cláusula 3, a gente finalmente chega numa grande discussão, que é o pagamento. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu deixei o vídeo da resposta do Igor em destaque para a gente analisar, que tem um ponto muito importante para a gente prestar atenção. Inicialmente, o Flow foi avaliado em 10 milhões, que seriam pagos para o Monark. Ou seja, no total, eu imagino que eles avaliaram o Flow em 20 milhões na época, e 10 milhões iriam para o Monark. Aqui tem um ponto muito importante na hora de transferir uma empresa. Qual o valor que a empresa tem? Geralmente, se faz um balancete, chamando o contador, chamando toda uma perícia para avaliar. Só que, pelo que eles falaram, esse contrato foi feito já no dia seguinte ao Monark Day. Ou seja, creio eu que não teve tempo de se chegar a um valor de Flow. O Igor, claro, vai dizer que o Flow estava muito ruim das pernas, e o Monark vai dizer que estava muito bom, né? O ponto é, como eu acredito que eles partiram de um número imaginário, não chegaram numa matemática certa, esse valor não tem como se questionar. Eles acordaram que o valor seria esse. O Monark agora pode falar que o valor estava muito baixo. O Igor pode falar que o valor estava justo ou muito alto, de acordo com a visão dele. A questão é, quando a gente fala de número, é muito importante a matemática. Então, se você quer vender uma empresa, se você quer fazer um negócio assim, sempre avalie o valor de acordo com a matemática, os números. Quanto que o Flow rendia mensalmente, anualmente, antes do Monark Day, o lucro bruto, o lucro líquido da empresa, isso é muito relevante, tá? Então, não tem como a gente discutir aqui 10 milhões. Eles chegaram nesse valor, imagino eu que foi conversando, não foi algo matematicamente falando, então a gente não tem o que chorar aqui. Ah, tá muito alto, tá muito baixo, foi o valor que os dois chegaram. E no item 3.1.1 a gente chega no grande dilema, que é o número de parcelas, que isso aqui é absurdo, tá, gente? A gente tá falando aqui de 200 parcelas, ou seja, se a gente fala de uma parcela por mês, a gente tá falando de 200 meses, o que dá mais ou menos 17 anos ou 16 anos e 6 meses, em média, tá? Isso é um valor muito grande, é uma parcela muito grande, é o que geralmente se acontece em financiamento, tá? E aqui o Monark fala que não teve a correção de juros, que geralmente quando a gente faz um contrato de financiamento, vocês podem notar que existe uma tabela de correção monetária, de acordo com o IPCI, que é o valor de acordo com o produto, para não estabelecer um valor que, ao modo a inflação aumente, esse valor decai. Claro, não vai decair muito, né? A gente tá falando aqui de 10 milhões, mas vai decair. Eles não estabeleceram isso. É obrigado a estabelecer? Não. O Monark pode alegar que ele foi induzido ao erro, ou alegar que ele assinou sem saber. Ele sabia, né? Imagino eu, que ao longo de 16 anos, 10 milhões iria perder o seu valor. Ele mesmo fala, eu assinei um contrato muito easy, muito fácil para eles cumprirem. Então o Monark entende que ele abriu mão. Esse é outro ponto relevante. E aqui sobre as 200 parcelas, os valores pagos em cada parcela é de 50 mil reais. Tá? Então, assim, cada mês o Flow teria que pagar ao Monark 50 mil. Só que não é de uma forma contínua. Reparem que no item 3.1.2 coloca uma condição. E é possível colocar condição de contrato, tá? De pagamento. Qual foi a condição que eles colocaram? Só seria pago os 50 mil pro Monark se o Flow atingisse 3 vezes o valor. Ou seja, só seria pago 50 mil se o Flow lucrasse, aqui não fala se é bruto ou líquido, imagino eu que seja bruto, tá? 150 mil. E aqui tem um ponto que é uma brecha que o Monark pode utilizar, que é o seguinte: qual era o valor que o Flow lucrava? Como eu disse, eles fizeram um contrato no dia seguinte, não fizeram análise nem nada. Vamos supor que o Flow nunca lucrou 150 mil bruto, ou lucrou algumas vezes. Se torna um valor irreal para ser pago, torna uma meta muito alta. Então, essa parte do contrato a gente dá para poder analisar ela, dá para visitar ela. Analisa os lucros dos últimos meses, dos últimos anos, faz uma média, que esse deveria ter sido inclusive o valor a ser utilizado aqui, tá? Eu não sei se o Flow bater essa meta, e os dois vão ter que dizer, né? Mas imagino eu que nenhum dos dois saibam também, porque foi feito de última hora. Mas o correto é, já que vai colocar uma condição para pagamento, coloca numa condição real. Se o Flow nunca atingiu 150 mil reais por mês, como que eles colocam essa condição, entendeu? E é sobre esse ponto aqui que a gente tem uma divergência entre eles. O Monark diz que nunca foi pago. O Igor diz que pagava o Monark, mas ele só atingiu esse mínimo aqui de 150 mil em 4 vezes durante todo esse período. Então reparem a fala do Igor, que a gente vai trazer aqui, que a gente tem um ponto importante. E tudo acaba ali e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar 5 mil dólares para ele, porque a gente não estava nem
imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. Ou seja, repara no que o Igor acabou de falar. Eles não estavam conseguindo atingir os 150 mil para pagar os 50 mil Monark. E aí foi feito um aditivo. O que é um aditivo? Uma inclusão no contrato. De quê? De 5 mil dólares e 25 mil reais. Aqui é importante. O Monark não possui esse aditivo, tá? Mas o Igor fala que teve. Ou seja, durante todo o período eles não estavam conseguindo atingir, foi feita uma nova condição, uma nova cláusula, imagino eu, que é o seguinte: olha, quando a gente não atingir os 150 mil reais para pagar os 50 mil, a gente vai pagar 25 mil. Vamos continuar. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? Outro ponto importante do vídeo, ele fala de um aditivo e ele fala que não atrelou lucro, ou seja, é um valor diferente do 150 mil, porque o 150 mil é condição para pagar os 50 mil, ou seja, 150 mil de lucro, paga 50 mil. Aqui ele fala, não foi atrelado ao lucro, foi um custo mensal que o Flow tem, como se fosse para pagar um funcionário, digamos assim, tá? Então o custo mensal do Flow era pagar 25 mil pro Monark. Vamos continuar. E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte. Aqui entra o ponto da marca, que a gente viu no contrato que não tem uma data estabelecida. O Monark disse que nem tinha que ter passado. E o Igor fala que tinha que ter passado no dia seguinte. Não tem uma data lá, gente. Assim, tinha que ter passado? Tinha, mas não tem uma data. Não é assim, após o fim do pagamento, no dia seguinte. Aí é o que eles combinaram. Não tem como a gente dizer, mas é um ponto pra gente, que a gente já analisou no contrato. E é um ponto de destaque para uma possível revisão contratual. Né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Por quê, família? Tá, aqui a gente tem um ponto de destaque, que era a única parte que eu queria pegar do Igor, tá? Ou seja, ao longo de todo o Flow, somente em 4 ocasiões, ele conseguiu 150 mil, que daria para pagar os 50 mil. É só esse ponto que eu queria pegar do Igor, agora a gente volta para analisar o contrato. Bom, voltando pro contrato, o Igor disse que teve um aditivo, ou seja, uma inclusão no contrato, tá? Que, no caso, pelo que eu entendi, seria os 25 mil. Porque o que acontece? Se o Igor só atingiu esse valor de 150 mil 4 vezes ao longo de todo esse período desde 2022, o correto, assim, correto de acordo com o contrato, tá, gente? Era que o Monark só iria receber 4 vezes durante todo esse período. Só que o Igor disse que ele tá pagando o Monark religiosamente há 2 anos. Então, o que acontece? Primeiro, o Monark não postou esse aditivo, então talvez esse aditivo tenha sido feito de boca, tá? E aí a gente vai trabalhar na suposição. A gente tem 2 caminhos a seguir. O primeiro o aditivo estabeleceu que quando não atingisse o teto, seria pago 25 mil, e quando atingisse, seria pago 50 mil. Ou a segunda opção, quando não atingisse o teto, seria pago 25 mil, e quando atingisse, iria abater dos 50 mil os 25 já pagos. Então vamos lá. O que acontece? Se o Monark estava recebendo 25 mil todo mês, e esse aditivo estabeleceria que quando batesse os 50 seria abatido, tá certo, o Monark não teria que receber 50 nessas 4 vezes, porque já estava recebendo 25 ao longo de todo o período, correto? Porque o Monark deveria receber só 4 vezes, mas ele recebeu durante 2 anos. Então, abateria, né, os 25 desses 50 quando o Flow bateu os 50. O segundo ponto se está previsto nesse aditivo que 25 mil seria pago todo mês e quando batesse o teto seria pago 50, aí o Flow errou com o Monark, porque nas 4 vezes que bateu 50, deveria ter sido pago 50 sem descontar os 25. Deu pra ficar claro? Porque no vídeo do Igor, ele não deixa isso claro, e só depois, analisando o contrato, que a gente consegue entender esse ponto, tá? Foi feito um aditivo. Esse aditivo o Monark sabia, não sabia, eu não sei. Se foi uma liberdade do próprio Igor de adicionar os 25 no custo dele, porque reparem, ele fala custo, ele nem fala que vai adicionar no lucro. Se foi uma liberdade do Igor, então o Igor
digamos assim, ele fez a parte boa, tá, gente? Eu não tô tratando do ponto de vista moral, apenas do ponto de vista do contrato. Coisa da vontade dele, falar, olha, eu não tô batendo esse limite, eu vou pagar o cara. Só que aí, de novo, gente, durante todo esse tempo, chamando o presidente, chamando um monte de gente pro Flow, ele não atingiu esses 150 mil, nem na época de eleição, talvez porque esses 150 mil nunca tivesse sido atingido. Então é o ponto que eu disse pra vocês. Esse contrato, se ele foi feito, igual parece foi feito, de última hora, sem analisar os valores, essa questão dessa condição, se ela nunca for atingida, o Monark nunca recebe. Tem que se reavaliar esse ponto. Eu acho que, né, agora já tá bem conflitoso entre os dois, mas era o momento deles sentarem e analisarem. Porque se o valor de 150 mil é algo tão difícil de inatingir, não faz sentido manter ele. Reduz essa condição para um valor que seja mais aceitável, tá? Se a gente está falando de 17 anos para pagar 50 mil, a gente está falando então de 24 anos para pagar 25 mil por mês. Aí é loucura absurda, tá? E aí realmente a inflação vai cair brutal pro Monark, tá? Então, dito isso, o que a gente pode chegar na seguinte conclusão no vídeo até o momento? O Monark, ele estava recebendo 25 mil quando ele só deveria receber 50. O Igor disse que tem um aditivo. O Monark não postou isso, então a gente vai trabalhar só com o que a gente tem. Se o Igor escolheu da vontade dele pagar os 25 mil, realmente o Monark não tem que discutir que o Flow não pagou os 50, porque abateu dos 50 os 25 que estava recebendo ao longo de 2 anos, sendo que deveria só receber 4 vezes. Em contrapartida, essa condição de 150 mil, para mim, parece muito real. Se em longo de tantos anos só bateu 4 vezes, esse ponto do contrato deveria ser revisto sim, tá? Na minha visão, pelo que eles estão falando. E aqui a gente chegou agora no último ponto do contrato, antes de dizer quem tá certo e quem tá errado, embora eu já dê uma visão para vocês, e dizer sobre a possibilidade do Monark voltar, é sobre o item 3.1.3, que diz o seguinte: os valores vão ser pagos na conta que ele já tem ciência. E aqui entra toda a discussão, que o Monark diz que ele tinha uma conta, que sofreu problema, possivelmente foi bloqueio judicial, tá? Porque teve outros embrólios jurídicos, e o Igor continuou pagando naquela conta. O Igor fala que recebeu uma mensagem de um número desconhecido do Monark e não respondeu. Aqui a gente tem dois lados, cada um puxando sardinha pro seu lado do seu argumento. O Monark provou que entrou em contato. O Igor disse que era um número desconhecido e não se identificou. O Monark disse que ligou, o Igor disse que só tentou uma vez. A questão é, eles tinham advogados, imagina eu. Um advogado poderia ter entrado em contato com o outro. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é, realmente, gente, a gente tá falando aqui, embora por tamanho Flow pareça pouco, pagar 25 milhões numa conta errada é um BO gigantesco, tá? Existe uma máxima do direito civil que é quem paga errado, paga 2 vezes. Se, por exemplo, o Flow começasse a pagar para essa nova conta, e vamos supor, é um hacker, é alguém que copiou o número, não é uma conta do Monark, e o Monark discutisse, falasse que não estava recebendo, seria um BO gigantesco, porque o Flow teria que pagar novamente pro Monark. Então, primeira regra, tá, gente? Vai fazer um contrato? Coloca a conta aqui. Vai mudar a conta? Faz um aditivo, né, anexo, uma outra folha dizendo, olha, a gente vai mudar a conta e deixa no contrato para se protegerem. Essa coisa de a conta vai ser informada é um absurdo. Então a gente tem 3 pontos cruciais nesse contrato. O primeiro é, o Monark realmente tinha que ter passado a marca, só que aqui não fala quando que ele tinha que ter passado. O Igor fala que é no dia seguinte, o Monark fala que nem tinha que ter passado. Segundo ponto, esse valor de 150 mil de condição para bater é um valor que parece que é um valor que o Flow não estava atingindo, porque se ele não atingiu esse valor nem durante a eleição, digamos assim, porque foram só 4 vezes ao longo de todo esse período, de acordo com o que o próprio Igor disse, não parece um valor justo, então dava para se rever. E o terceiro ponto é essa questão da conta, que o mais correto estabelecer é a conta vinculada no próprio contrato, porque aí não tem dor de cabeça. Se precisasse mudar, alterava no contrato, ok? E agora a gente parte para o penúltimo ponto, que é quem dos dois está certo e quem está errado, na minha visão. Na minha visão, os dois estão falando a verdade, os dois estão certos e estão errados, tá? Mas eu vou explicar, eu não estou em cima do muro. Presta atenção. O Flow estava pagando o Monark. Se a gente analisar apenas esse contrato, sem esse aditivo que o Igor disse que teve, e se não teve, um ponto maior para o Igor, o Monark teria que receber só 4 vezes. Tá? Esse foi o contrato que o Monark quis. É injusto, o valor tá baixo, a gente já discutiu isso antes. Mas o Monark teria que receber só 4 vezes. O Igor tá pagando o Monark ao longo de 2 anos, um valor inferior, mas um valor
superior ao que o Monark deveria receber. Porque só 4 vezes a gente está falando de 200 mil reais. 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil. O Igor tá pagando 25 mil há 2 anos. Já ultrapassou esses 200 mil reais, certo? Então, desse ponto de vista de pagamento, o Flow tá certo, o Igor tá certo. Ele tá pagando o Monark um valor que não tá batendo a meta. Só que, do ponto de vista do Monark, a gente tem que avaliar esse aditivo. Se o aditivo lá previa que seria pago quando não atingisse essa condição, 25 mil, mas quando atingisse pagar 50 mil, o Monark tá certo. Nos meses que atingiram os 150 mil, tinha que ser pago os 50 mil dele, tá? Então não tinha que ser descontado nada. Aí é uma questão de aditivo que o Monark não trouxe e o Igor falou que tem. Se o Igor estabeleceu de cabeça ou de conversa e tudo, a gente teria que analisar, tá? Mas com o que a gente tem, o Flow tá pagando mesmo quando não deveria pagar. Com o que a gente tem, tá bom? Então nesse ponto, o Flow tá certo nessa discussão. Por outro lado, o Monark também está certo ao discutir que se esse contrato atingiu 150 mil só 4 vezes, cara, talvez esse não é um valor que você deveria ter estabelecido e deve ser revisto sim, tá? Deve ser reduzida essa condição, analisar se foi de acordo com líquido ou com bruto, porque aqui não fala, mas deve ser revisto sim, ok? Bom, e aí a gente parte para o último ponto, que é o seguinte: o Monark tem condições de voltar ao Flow? A gente viu no contrato várias cláusulas que a gente pode discutir, ok? E a gente viu também no contrato que lá em 2 ocasiões foi dito que esse contrato é irretratável, não tem como se arrepender e não tem como desistir. Diante disso, se um juiz pega esse contrato, ele vai tentar reanalisar, por exemplo, a cláusula de limite, reanalisar a cláusula de transferência da marca, mas ele dificilmente vai anular esse contrato. Tá? Não tem como, do ponto de vista legal, o juiz analisar o contrato e, por causa de uma cláusula específica, cancelar o contrato. Quais seriam as hipóteses, por exemplo, de que a gente poderia buscar uma anulação desse contrato? Tá? Se, por exemplo, o Flow tivesse enganado o Monark, tá? Como, por exemplo, esse valor de 150 mil, o Flow sabia que jamais dava para atingir. Eles mudaram os números do caixa, inflaram, ou seja, assim, cometeram um crime pra cima do Monark mesmo. E aí, o Monark vendo aqueles números fala: olha, a gente tava atingindo 200 mil, 300 mil, então vai ser fácil atingir os 150, vou assinar. Achando que a empresa vai conseguir atingir esse patamar, ele foi lá e assinou. Aqui a gente tem uma hipótese de anulação. Não creio que esse foi o caso, tá? Eu acho que foi mais o caso de imprudência mesmo. Eles no dia seguinte, sem avaliar, sem fazer matemática do valor da empresa, sem avaliar o valor que a empresa lucrava, fizeram esse acordo. Então é mais uma questão de renegociar a cláusula do que anular o contrato, tá? E mesmo se anular o contrato, tem muita gente já falando isso, que é um outro ponto muito relevante. O Monark, ele é banido do YouTube. Inclusive, eu nem sei porque o canal dele de corte ainda tá funcionando. Do dia que o YouTube perceber, o YouTube bane. Então, uma outra questão que o juiz analisa é a viabilidade da empresa. Por exemplo, a presunção do juiz é sempre por manter uma empresa ativa. Por isso que existe todo um procedimento de recuperação judicial quando a empresa tem dívida, porque quanto menos empresas a gente tem no Brasil, menos o governo lucra. Então, manter uma empresa ativa é importante para o governo. É importante as leis protegendo uma empresa. Então, esse é um argumento que o Igor também pode utilizar. Olha, se o Monark voltar para a empresa acaba, porque o YouTube vai banir, vai bloquear tudo. Então, é um outro ponto que pesa a favor do Igor de manter a empresa em nome dele, tá? Talvez retorne para o Monark receber os lucros, a participação dos lucros, mas sem poder aparecer, é uma possibilidade. Mas o caso que eu acho mais provável é que seja revisto apenas essas cláusulas que eu trouxe para vocês. Essa foi uma análise direta. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Lembrando que o nosso canal é mais de cultura pop, mas já que tá em alta, vamos farmar likes, tá? Dito isso, é isso aí, pessoal. Partiu!